Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Eu sou Renato Camacho, proprietário da Propetec Consultoria e também sou o apresentador do podcast da Propetec. Hoje nós temos uma convidada, aliás, uma super convidada, que é a Luciane Schwalbe. Então, já vou passar a palavra para ela, porque nós já conversamos bastante no bastidor e agora ela vai fazer a apresentação. E é um tema super, super, super em alta, que tenho certeza que veio para ficar, mas a Luciane que vai explicar melhor sobre isso. Seja bem-vinda, obrigado pela agenda, gratidão pelo convite e seja bem-vinda. Eu que estou agradecendo aqui, né? Oi, pessoal, né? Eu acho que o que eu puder agregar, né, para esse podcast tão bacana, com essa audiência super qualificada, eu acho que principalmente isso. Muito obrigada pelo convite, Renato. Então, pessoal, só para vocês saberem, né, com quem vocês estão falando, né? Quem que está aqui hoje para trocar essa ideia com vocês? Eu sou a Luciane, eu trabalho já há 20 anos na área de tecnologia com negócios, tá? 13 anos como consultora em negócios. Tá? Já trabalhei com empresas muito grandes, né, e através de consultorias também bastante representativas no mercado, algumas logos legais, bacanas, ArcelorMittal, Liberty Seguros, Copel, trabalhei com várias empresas na área de inovação, na área de transformação digital. Tá, e então hoje eu tô aqui um pouquinho, né, para a gente trocar uma ideia com o Renato sobre o que vier, né? As coisas vão. Vai ser uma surpresa esse podcast, né? Para onde vai nos levar, né? Mas a ideia é falar sim sobre tecnologia voltada para negócios, o que está mais em voga hoje, né? Sim, inteligência artificial também. Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto, a minha formação é ciência da computação, tenho a especialização em tecnologia da informação e da comunicação. Quando tudo era muito 01, né, tudo bits, resolvi fazer um mestrado em design estratégico para quebrar isso tudo, então, para ver que existem várias outras opções e, né, várias soluções ótimas, não só falso verdadeiro, não só certo e errado, bem bacana, abre muito a nossa mente para processos de criatividade, inovação, desenvolvimento e principalmente design estratégico, né, que é o curso que eu fiz voltado para inovação. E exatamente esse mês está fazendo aí 10 anos que eu fiz um curso no MIT presencial chamado Business Dynamics, que está ainda com inscrições abertas para 2025, 2026, e é um curso cada vez mais relevante hoje, que é trabalhar a dinâmica dos sistemas. Hoje, a ideia é... Esse curso, né, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele aí, acho que até para contextualizar, nunca foi tão importante para os nossos dias atuais. Como é que a gente faz para, sim, desenhar e, sim, simular cenários dentro de sistemas tão complexos como são os nossos sistemas hoje dentro das organizações, né? Não só públicas e privadas, né? E para a gente assim, entender que a causa e efeito hoje elas são representativas a curto, médio e longo prazo. Eu acho que esse longo prazo hoje é tão difícil, né? Esse longo prazo hoje é tão complicado da gente fazer, da gente prever. A gente está vendo aí planejamentos estratégicos que a gente conseguia fazer planejamentos estratégicos para 30 anos. Depois passou para 20, 10. Agora a gente faz planejamentos estratégicos para um ano, já sabendo que vai ter várias alterações ali, porque o mundo é muito dinâmico. Então, como é que eu faço para modelar isso tudo? E cada vez que eu quiser fazer qualquer alteração nessa modelagem, quais são os impactos, sim, a curto, médio e longo prazo? A gente consegue fazer isso nesse formato. Usando, na época, gente, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha simuladores mesmo, simulador próprio, feito pelo próprio MIT. Hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente consegue turbinar isso, trazer tantas informações de fora da própria organização, porque até então eu contava com as informações que eu tinha de dentro da própria organização, do passado até o presente. Eram essas informações que eu tinha. Hoje em dia, a gente já consegue, com a própria inteligência artificial, eu consigo mapear as minhas informações internas,
E também as informações externas do que estão acontecendo nesse momento e tendências que são bem plausíveis mesmo, que a gente entende que já vão acontecer e também colocar isso dentro do meu sistema. E fazer essas simulações. E às vezes, e muitas vezes o que acontece é que com ajustes muito simples, a gente consegue fazer com que a roda gire muito melhor, muito mais fácil. Tá? Então, se a gente for ver, poxa, mas esse curso já faz há 10 anos. Gente, toda a parte conceitual do que foi aprendido lá, hoje, serve muito mais do que naquela época. Ele é muito mais relevante hoje do que naquela época. Fiz ciências da computação, gente, eu tô formada aí há 25 anos, tá? O que eu vi lá em ciências da computação, o prático, como fazer, nada, zero do que eu vi lá é feito hoje em dia. Mas toda a parte conceitual do que eu vi lá, 100% utilizado hoje. Na própria inteligência artificial, a inteligência artificial não é de agora, década de 50. Já trabalhei com isso lá atrás, e agora só volta, sim, a parte conceitual, exatamente a mesma. Então, essa questão da teoria, acho que a importância, acho que é bem isso, assim, a importância da teoria embaixo, sustentando o como, é muito melhor. Eu fiz um curso ano passado, em outubro do ano passado, tá, para criação de agentes de inteligência artificial. O que eu aprendi de como se cria um agente em termos práticos, já mudou tudo. De outubro para cá, a gente não faz nem um ano. Já mudou tudo. Agora, o que é um agente? Como ele se comporta? Quais são as possibilidades? Como eu desenho isso tudo? Continua válido. Então, eu vejo muito isso, as pessoas muito ansiosas dizendo... eu quero saber o como fazer. Sim, gente, o como é bem importante, mas o que e o porquê é muito mais. Eu acho que aí é que está a grande... E principalmente para os C-Levels, que é o nosso público aqui, principalmente para esse público, gente, que é aquilo que a gente estava falando, soft skills. As soft skills, mesmo raciocínio lógico, o que vai embasar essa decisão? Os dados. Que dados? Da onde vêm esses dados? De que forma eu vou trabalhar esses dados? E, principalmente, para que eu vou usar esses dados? Dados hoje já não são mais problema. Dados hoje a gente tem em quantidades incríveis. Às vezes, é um problema os dados de dentro da própria empresa, porque eles não estão organizados da melhor forma possível, não estão sendo utilizados da melhor forma possível também. Isso sim, temos aí um dever de casa bem bacana para fazer. Não adianta a gente começar a falar de inteligência artificial para as empresas que têm os dados. Eu quero criar uma coisa simples, um chatbot para minha empresa. Eu preciso de dados para isso, para que isso funcione. Então, sim, eu preciso ter esses dados minimamente organizados. Não precisam mais ser necessariamente estruturados, porque hoje em dia a gente consegue trabalhar finalmente com dados não estruturados. A inteligência artificial nos deu essa possibilidade, trabalhar imagem, texto, som, vídeo, tudo ao mesmo tempo. Mas, e aqui falando de inteligência artificial generativa, tá? Acho que é bem importante a gente segmentar aqui. Fazer o recorte. Fazer o recorte para isso. Inteligência artificial generativa. Então, a gente consegue fazer hoje muita coisa, mas o mais importante, gente, por que eu quero fazer isso? E o que eu quero como resultado? O como, com a velocidade que tudo está se encaminhando para fazer, a forma de fazer muda muito e é muito rápido, e sim, precisamos sim de uma atualização constante quanto a isso. Só que eu já digo, que está ficando cada vez mais simples, Está tudo sendo automatizado. Sim, então, está simplificando muito. Dentro das empresas, isso para mim tem está mudando a forma como as empresas trabalham, principalmente, e aqui acho que vou fazer um recorte da área de TI, de uma forma incrível, porque está desafogando a TI. A TI, ela sempre foi demandada, Vamos botar aqui em termos gerais. Difícil, a gente tem poucas empresas que a TI é protagonista. Traz as novidades, traz as inovações para as empresas, porque ela não tem nem tempo de fazer isso, porque ela é muito sobrecarregada, ela tem uma esteira de demandas e de projetos absurda. A inteligência artificial, ela vem sim para ajudar demais nisso. Ao mesmo tempo, aquelas organizações que são um pouco mais tradicionais nesse sentido, a gente vai tirar o poder da TI. Então, algumas TIs vão ficar muito aliviadas com toda essa questão da inteligência artificial, principalmente a parte de automações,
Principalmente porque vai desafogar ela de muita coisa. Gente, claro que, de novo, parênteses, tem que ser feito de uma forma com segurança, com dados muito bem trabalhados, cuidado com dados sensíveis, cuidado da forma de fazer, porque sim, as pessoas estão se empoderando de coisas que até então não se tinha. Fazendo da forma correta, desafoga a TI. TIs vão estar muito aliviadas aí, conseguir literalmente trabalhar com projetos que tenham maior valor agregado para a empresa do que ficar fazendo dashboard para as pessoas. Ao mesmo tempo, as TIs que sempre foram demandadas, vai ter também uma mudança de modelo mental aí. E aí, agora? Né, o que a TI também pode trazer de inovação para a empresa, de valor agregado para a empresa? Porque é isso que a inteligência artificial, no final do dia, está fazendo. Tudo que for repetitivo, tudo que for mais burocrático, a inteligência artificial já está fazendo de uma forma muito rápida. Então, está liberando tempo para as pessoas. Tempo para quê? Para pensar estratégico, para inovar. E as pessoas estão preparadas para isso? As áreas estão preparadas para isso? Entende como uma tecnologia está mudando a cultura organizacional, a dinâmica organizacional e a forma que as pessoas vão trabalhar. É muito impactante isso. É muito mais para além do como, é muito mais para a tecnologia. Ô, Luciane, só para a gente fazer um adendo, né? Na última semana eu gravei um podcast com um profissional da área do direito, e inclusive ele trabalha na questão de startup. Uhum. E a conversa foi, sim, foi bem bacana, assim, que vem de encontro ao que você falou, né? Vai dar tempo para pensar, vai dar tempo para trabalhar a estratégia. E aí uma coisa que me chamou a atenção na fala dele, porque quando ele é acionado, advogado especialista em startup, ele falou desse jeito para mim. Por incrível que pareça, muitas startups chegam e ela não tem um modelo de negócio muito bem definido e não tem um plano de negócio. Porque eu perguntei para ele, dessas startups que já chegam bem adiantadas, né? Qual que seria a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é que às vezes não tem um modelo de negócio definido. Então, às vezes a gente tem que dar um passo para trás para definir isso daí. E aí eu falei para ele, uma das outras coisas também que eu falei, porque eu sou da época que se falava-se muito em empreendedorismo, se falava muito no intraempreendedor. O que é o intraempreendedor para quem está assistindo aqui que não entende esses termos? O intraempreendedor, ele nada mais é do que aquela pessoa que tem medo de arriscar e ele tem condição de fazer isso dentro da empresa. Então, ele é um funcionário CLT e ele pensa dentro. E aí vem de encontro ao quê? Vem de encontro ao que a Luciana falou, que é a questão do tempo de pensar na estratégia, no tempo de pensar na inovação, que antigamente a gente chamava isso de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Então, às vezes, as empresas, elas, né, e de novo eu bato nessa tecla, a gente conversou anteriormente sobre isso, as pessoas têm que ter tempo para pensar também, né? Pensar, né? Quem eu vou atender, por quê? Aquelas questões, né? Às vezes, de uma pergunta simples, de quem está ali dentro, é de extrema importância. Então, só para fazer o adendo do que você estava falando. Não, mas é incrível porque a gente, se a gente for ver, tem pessoas que a gente, como empreendedor, a gente fica o tempo inteiro apagando o incêndio do dia a dia. Então, a gente não tem o tempo para poder pensar a médio e longo prazo a própria empresa. O futuro dessa empresa. O que meu concorrente está fazendo? Eu mesmo pensar em como eu mesmo poderia quebrar minha própria empresa. Né? O que eu posso fazer para desmontar minha empresa do jeito que ela é hoje, para ela ser uma empresa de futuro, uma empresa do futuro? O que eu já posso começar a fazer hoje?
Né? Acho que tem tanta coisa bacana que a gente vê de novo, né? A importância da teoria, a importância da gente estudar um pouco também, 80-20. Poxa, 80% do meu tempo, do tempo dos meus colaboradores, Google faz isso. Ser voltado, sim, para manter a máquina andando, né? A máquina girando e a máquina rendendo. 20% inovação. Mas não é uma área de inovação, não é o P&D, é todo mundo. É como eu posso fazer diferente, é como eu posso reduzir custos, como eu posso criar uma nova fonte de receita, criar, né, gerar dinheiro novo dentro da minha empresa. E agora eu vejo que vai ter um choque cultural aí para algumas pessoas, por quê? Porque como a gente vai começar a automatizar muitas coisas no nosso dia a dia, se apagar o incêndio do dia a dia aí, ela vai começar a ter mais tempo. E a sensação que eu tenho, fazendo uma analogia, sabe aquele cachorro que fica correndo atrás da roda da bicicleta? E aí, quando a bicicleta para, o cachorro não sabe o que fazer com a roda da bicicleta. Né? Então, assim, aquela coisa, a gente quer tempo para pensar mais, e a gente quer tempo para ter mais estratégias, né? Pensar essa empresa mais robusta, coisas para melhorar no dia a dia também, e pensar mais longo prazo. Se eu tenho esse tempo, eu sei fazer isso? Como eu vou fazer isso? Como eu penso? E aí, por isso que eu vejo muito assim que essa questão do pensar negócios, que é muito o que o Renato estava falando, né? Essa parte da modelagem de negócios, sua identidade como empresa tem que estar muito forte, muito presente dentro da empresa. Não é um produto que eu vendo, é o porquê que eu existo. Então, assim, o porquê que eu faço diferença no mercado? Quem que eu realmente sou nesse mercado? Para eu potencializar cada vez mais isso. E pensar também que daqui a pouquinho a minha empresa pode não ser mais relevante no mercado. Né? A gente tem aí tantos exemplos de empresas agora, principalmente com a inteligência artificial, que quebram do noite para o dia, de repente, né? Por alguma tecnologia que vem, ou alguma legislação. Vem uma nova legislação que a minha empresa não pode mais existir simplesmente. E aí, como é que eu faço? O que eu vou fazer? Por isso, essa diversificação, essas novas frentes, essas novas formas de atuar, está sempre pensando nisso, olhando essas tendências, o que está acontecendo? Né? Tudo aquilo que a gente via antigamente, que fazia um mapeamento de tendências que era daqui a 10 anos, hoje em dia tudo é muito mais rápido. Né? Novos nichos de mercado trabalhar. Né? De repente eu tenho ali uma empresa de um determinado produto, o que a gente tem mais de tendências acontecendo aí? As pessoas estão cada vez mais... As pessoas estão envelhecendo, estão tendo uma longevidade muito maior. Com qualidade de vida, com saúde e um nicho bem específico com dinheiro para estar. É um público maravilhoso para se trabalhar hoje em dia e não é tão olhado. Será que o meu produto, a minha empresa, não pode trabalhar com isso? Não pode trabalhar nessa frente também? Né? Então, são coisas simples às vezes, né? Mas que a gente não tem tempo para sentar e olhar isso. Então, a inteligência artificial, num primeiro nível, vai nos gerar mais tempo, sim, tá? Porque muita coisa ali vai ser automatizada, né? Acho que são coisas simples do dia a dia, gente. Né? O que eu fiz esses dias? Eu peguei um agente e coloquei assim minhas despesas de viagem, digitalizei lá, tirei foto, coloquei lá minhas despesas de viagem e tem lá aquela planilha que toda empresa tem para a gente colocar as nossas despesas de viagem. Eu só joguei tudo lá e falei assim, ó, coloca todas as notas fiscais aqui, nessa planilha aqui, e ele foi lá, pegou todos os dados, os valores, tudo, e gerou no template da própria empresa. Aquilo ali, gente, eu ia levar uma meia hora para fazer aquele negócio. Eu levei 2 minutos para fazer. Isso porque não está automatizado pela empresa. Eu automatizei como minha tarefa. Estou dando um exemplo CPF. Luciane, CPF na empresa. Só para ver como a gente consegue fazer uma coisa para nós. Ao mesmo tempo, a própria empresa poderia já ter isso automatizado, onde eu só colocaria as PDFs dessas empresas, nessas notas fiscais, e já saía lá e só conferia. Não poderia? Imagina as pessoas lá do RH, ou pessoas quem está recebendo isso, que maravilha que ia ser, já está tudo prontinho, a gente só olha, só bate, é isso, não é e tal. E a própria IA pode ver se tem alguma inconsistência. Opa, está faltando aqui um almoço. Ou, como assim tem 2 almoços e nenhuma janta? Como assim tem... A própria IA já faz essa análise? Gente, eu estou dando um exemplo desse tamanho. Então, o que eu posso pegar e fazer para mim, eu posso fazer para a área, eu posso fazer para a empresa como um todo. E automaticamente, essa inteligência artificial já pode gerar, eu dei ok, sim, é isso. Alguém vai olhar lá e vai dizer, opa, ok, tá tudo certo. Às vezes a própria IA já vai tomar isso, já vai tomar essa decisão se está tudo certo ou não. Porque se o que a pessoa que analisa olha, ela sempre olha as mesmas coisas,
a gente ensina, treina a máquina para ela fazer essa análise. E aí já dispara diretamente lá para o pessoal do pagamento para já colocar o reembolso na minha folha de pagamento. Faz o provisionamento, próximo ciclo, fechou. Uma entrada minha já está na minha conta. Pode ser que, porque isso vai acontecendo, por isso que é legal fazer faseado e testando, depois que esse processo estiver bem maduro, não tenha nenhuma intervenção humana. No próximo mês já vai cair na minha conta. Olha quantas pessoas e tempo de quantas pessoas foi liberado aí. Aí pega o custo da minha hora para colocar aquilo na planilha, pega o custo da outra pessoa de receber aquilo, ela vai receber por e-mail dela, estava de férias, e daí não caiu para ninguém, e daí vai para outro mês, que daí vai... É muito... gente, olha o exemplo que eu estou dando. É um exemplo. Isso a inteligência artificial faz, né? E como é que a gente faz isso? Começa pequeno. Começar no nosso dia a dia, começa colocando com aquelas, eu sempre coloco isso, né? Aquela atividade que a gente senta na frente do computador e faz. Essa é para a inteligência artificial fazer. Não é para a gente fazer. Toda vez que... A gente está falando de inteligência artificial, né? Você estava falando de agente. Final de semana eu sempre tiro para dar uma olhada, o que tem de novo, o que não tem. Chat GPT, eu uso muito ele, né? E aí, estava olhando lá os agentes, agora você programa as coisas, você pede, agenda, e no outro dia você pega, pronto. Isso. Ele trabalha para você. Isso. Isso já estava acontecendo com outros agentes autônomos. Sim, sim. Ele só não estava disponibilizado pela OpenAI no ChatGPT e agora isso foi. Então, tudo aquilo que primeiro eu tinha que fazer, o meu agente lá em outubro do ano passado, que eu fazia, já tem agentes autônomos há algum tempo, né, que a gente já está usando aí, vários, Manus, Lovable, Spark, vários, que fazem as coisas pela gente, literalmente. E agora, para quem está usando o ChatGPT, que já tem isso no seu dia a dia, isso entrando dentro do ChatGPT democratiza ainda mais. Então, agora essas pessoas elas vão ter esse acesso e elas vão otimizar muito mais, né, o seu trabalho. Né? Por quê? Porque ali dentro, de novo, segurança. Eu acho que eu vou sempre parar para falar sobre isso. Gente, as minhas despesas de viagens e tal, que eu pedi para ele fazer, é um agente meu que tem os meus dados e eles não vão para a nuvem, eles não vão para esses treinamentos, são dados pessoais, são dados sensíveis. Então, cuidado muito com isso, e por isso que aqui o papel da empresa é fundamental. Governança desse processo de adoção da inteligência artificial. A gente chegou num ponto que eu estou achando incrível, porque eu sempre trabalhei com inovação, e o meu trabalho sempre foi, a gente sabia o que a gente queria em termos de inovação para a empresa, e eu tinha muito mais dificuldade em passar o projeto, aprovar o projeto com os C-Levels, até eles entenderem aquele projeto, até eles entenderem, e eles querem resultado, eles querem cronograma, resultado específico, e eles querem qual vai ser o custo específico. Se nós estamos falando de inovação, dificilmente a gente tem isso, né? Então tá bom, a gente vai ter esse resultado nesse tempo com esse valor. Se a gente está falando de inovação, não é bem assim que a coisa funciona. Então, para a gente aprovar um projeto de inovação na empresa, era um desgaste absurdo com os C-Levels. Por que eu estou falando isso? Porque agora os C-Levels já entenderam o poder da inteligência artificial e eles estão chegando para a empresa e dizendo, nós queremos isso aqui na empresa. E as pessoas não estão sabendo como fazer isso. Né? Então, é botar ChatGPT para todo mundo? Ou é usar o Gemini que já está no Google? Ou é usar o Copilot que já está no pessoal que tem Microsoft? Ou não? Ou vamos proibir porque são dados muito sensíveis. Ou a gente vai fazer por áreas. Ou a gente vai liberar para todo mundo. Ou a gente vai fazer um programa de adoção, que é o que eu defendo, né? Um programa de adoção para que todo mundo utilize da melhor forma, da forma mais responsável e principalmente segura. E como ter um ambiente seguro de inteligência artificial dentro das empresas, para que esses dados não saiam. Gente, pegar e fazer uma análise, um relatório de vendas. Coloco lá e digo assim, faça uma análise desse relatório de vendas aqui. É lindo, ele dá pronto para a gente, é fantástico, com insights que a gente nunca nem tinha pensado. Mas ele pegou todas essas informações lá, dependendo de qual versão a gente está utilizando. Eles estão
tá com essas empresas todas as informações dos meus clientes. Então, é isso que eu quero, é isso que eu... Então, a gente tem que tomar esse cuidado muito forte, a confiabilidade também desses dados, e principalmente, o retorno disso. A gente não pode confiar na IA. Porque você já deve ter ouvido aí, né, que a gente tem advogados que colocaram leis em processos que não existem. Aí ela não pensa, e ela vai sempre querer te agradar. Estou falando de novo, IA generativas, tá? As IA generativas, elas vão sempre te dar o que tu tá pedindo, né, a melhor resposta que a pessoa esteja esperando. E para ela dizer assim, não tem uma lei que fale sobre isso, ela vai lá e inventa uma lei e coloca. Então, nesse caso específico, né? O que a gente faz? A gente sempre utiliza a inteligência artificial para aquilo que a gente já tem conhecimento. Eu posso supervisionar isso. Sempre eu vou ver, eu vou analisar o resultado que ela está me dando. Sempre, ela não foi feita para fins numéricos. Gente, para isso a gente tem base de dados, para isso a gente tem sistemas voltados para dados. Quando a gente está falando da IA generativa, ela vai gerar conteúdos, que pode ser sim texto, vídeo, imagem, som, mas ela vai gerar um conteúdo que ela tem que passar por uma supervisão nossa. A gente está falando ali do plano de negócio, modelo de negócio daquela startup. Eu posso fazer um movimento contrário usando a IA. Eu posso dizer, olha, o meu produto é esse, minha empresa fica em tal lugar, eu tenho tantos colaboradores, eu quero atingir isso. Me faça um modelo de negócio. Aí ele vai lá, faz um business model canvas. Aí eu vou lá, altero ele, vejo, ajusto, sim, isso aqui não, porque é o meu negócio. Eu entendo sobre isso. Eu não vou estar rendido quanto ao que ele está me colocando. Ajusto, é isso aqui. Agora me faça um plano de negócios para ser apresentado para um investidor do ramo tal, que eu vou pedir um investimento de mais ou menos tanto, me faça também a descrição de onde esse dinheiro será investido, qual a melhor forma, o que eu vou ampliar, né, de pessoas, o que vai ser de recursos, né, enfim, qual vai ser a estimativa de ROI desse valor investido. Ele vai fazer tudo isso para a gente, tá? Esse ChatGPT Agent, por exemplo, é o Humanos, que é o que eu mais uso, ou o Perplexity novo também está incrível, o Perplexity novo está maravilhoso. Eles trazem coisas que a gente primeiro ia demorar horrores para fazer e a gente não faria com a mesma qualidade. Não faria. Então, eu parto de... Tem muita gente falando, né, dessa questão que o ChatGPT está deixando as pessoas mais burras, né? Teve até um estudo do MIT aí que o pessoal está tirando de contexto, né, e colocando dessa forma. É que as pessoas estão terceirizando o ChatGPT. E eles pegam, colam, copiam aquilo que o ChatGPT deu. Estou falando do ChatGPT, mas pode ser qualquer IA generativa. E usando, sem fazer essa análise crítica. Qual que é o ideal a gente fazer, gente? Para aumentar o ponto de partida de onde eu estou. Então, se eu peço esse meu modelo de negócios, ele vai me dar, eu vou trabalhar em cima. Então, tudo que ele me mostrou, eu não precisei fazer. Eu já parto de um ponto muito maior, eu subi a minha régua. Eu posso pedir para uma outra IA, ou até para a mesma IA, fazer esse mesmo trabalho de crítica que eu vou fazer. E dizer, tá, mas sobre a crítica, agora sobre usando todo o livro do Eric Rice, que é Startup Enxuta. Está de acordo? Faça uma matriz SWOT desse negócio. Tá aqui, ó. Esse aqui é o meu negócio. Faça a matriz SWOT desse negócio. Faça análise de concorrência desse negócio, porque agora ele consegue acessar dados externos dentro de sites. O que a gente fez ontem, tá? Aqui em casa? Precisamos alugar um carro, né? E entre nas maiores locadoras, veja qual vai ser a data tal, pega em tal lugar, devolve em tal lugar, tal horário, entre nos sites, tudo aquilo que eu ficaria lá 1 hora, 2 fazendo. Faz na hora. Olha o código de desconto. Aí ele foi lá nos sites que tem cupons de desconto e colocou. Aí eu coloquei a listinha do que a gente tem de cartão de crédito, o que a gente tem de número de Latam Pass, essas coisas todas, colocamos lá também como
como itens que ele também poderia utilizar para dar desconto nesse aluguel de carro. Ele foi em todos os sites. Ele foi nos sites de locadoras, ele foi nos sites de cupons, ele olhou todos os benefícios que o meu cartão teria para ver se também se adaptava a cada uma daquelas locadoras. Ele fez tudo sozinho. E aí, no final, ele me deu uma lista. Ó, esse aqui assim, esse... Aí ele disse, ó, quero seguro completo, quero um condutor a mais, Eu dei o meu prompt e ele me deu as opções, as melhores opções que ele achou. E atendeu as minhas expectativas. Então, voltando, né? Eu acho que essa análise crítica, essa criticidade em cima do que ele apresenta, de não simplesmente aceitar, mas eu sei o que eu quero de retorno, e depois eu peço para ele botar um efeito uau em cima, eu peço para ele mesmo criticar, ele mesmo ter mais insights em cima, ele mesmo tá... Isso é o que faz... É como se eu tenho alguém mais inteligente do que eu para trocar uma ideia. Eu tenho como aprender demais com a inteligência artificial, desde que eu queira isso, desde que eu não seja passivo, desde que eu não seja só lá, pego aquela informação e uso e replico. Se eu uso aquilo para realmente puxar o meu raciocínio. Hoje em dia eu rendo muito mais no meu trabalho e a qualidade do que eu entrego é infinitamente melhor do que eu fazia antes. Mas eu sou a mesma pessoa, os meus conhecimentos estão sendo atualizados muito mais agora, justamente por causa disso. Eu fico discutindo com a IA. Tá, mas por que assim? E se a gente fizer assim? E eu ponho a gente junto, né? Porque literalmente isso já está acontecendo. Os agentes, né? Que é o que agora vai ser bem tangível. Até então, né? Eu dei aula lá na Renault, um company na Renault pela SPM. E a gente explica assim, a gente era muito intangível ainda essa parte de agentes, né? A gente é uma pessoa a mais dentro da minha equipe. Ou é uma área inteira de uma empresa. Logo, não vai demorar muito, a gente vai ter um unicórnio de 2, 3, 4 pessoas. Fácil. Eu consigo montar equipes inteiras usando agentes. Né? Então, pequenos, médios, grandes usos, isso que eu estou falando só da IA generativa. Não estou falando da empresa inteira, usando sistemas inteiros de inteligência artificial. Luciane, deixa eu só fazer um adendo. Nós já falamos um bom tempo e nós não falamos do tema. Como a IA está remodelando a forma que trabalhamos. Claro que nós já falamos todo o contexto, né? Mas tá tudo certo aqui, o podcast é seu, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Mas aí, do que a gente está falando, é até interessante. A gente falou isso antes, né? Antes da gente começar. E fica muito, muito evidente assim, né? Você comentou assim, mas eu fiz isso, dei um comando, falei para ele ir lá em tal, voltar, cupom, não sei o quê. Então, assim, de novo, a inteligência artificial não está aqui para tomar lugar de ninguém. Ela só vai fazer o quê? Ela vai separar quem é o curioso e de quem não é. Eu penso nessa forma, se eu estiver errado, você me corrige. Porque se eu não tiver essa sensibilidade de falar para ela, ó, hoje, ou de conhecimento, que hoje no país nós temos 3, 4 locadoras, que nós temos o cartão X, que nós temos o cupom de desconto. E se você não souber perguntar, esquece. Exatamente. Esquece. Então, faz todo sentido da curiosidade, de você buscar, de você testar. Essa é a palavra. Experimentar. Não precisa ter medo, ela não morde. Ela não morde. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Agora a gente já fez essa introdução. A gente falando sobre hard skills, soft skills, né? Quais habilidades, né, que um profissional ou uma pessoa
seja de qual segmento ela for, seja de qual segmento que ela for, desde educação até uma... Enfim, qual que são as habilidades que essa pessoa tem? E lembrando, nós estamos num ciclo de desenvolvimento de habilidades. Exato. Todo dia a gente aprende coisa nova. Uhum. Então, quais seriam essas habilidades? Certo. A gente tem várias, tá? Mas hoje, o que... E até, inclusive, o Fórum Econômico Mundial são 10 ou 12 a última versão deles, isso é bem bacana, tá? Que são as competências para o futuro, mas que a gente já precisa agora, né? O futuro deles já é hoje. Eu vejo 3 bem importantes, tá? Primeira, pensamento sistêmico, ou explorar o além do que eu vejo ali, além da causa e efeito, aquela coisa de que eu tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo remédio para dor de cabeça e não investigo o porquê da dor de cabeça. Senão eu vou sempre ficar tratando a dor de cabeça e o meu problema, eu vou sempre no sintoma e não no problema. Pensamento sistêmico, para saber o que está conectado aonde. É a causa raiz, né? Causa raiz, exato. E esse desenho todo, né? Como eu falei ali, né? Do aluguel de carro. Quais são as locadoras, mas também quais são os meus benefícios que eu tenho? Qual é o cartão de crédito que eu tenho? Qual é o meu seguro que eu tenho? Qual é o meu banco que eu tenho? Qual é o meu... Todos esses não podem dar benefícios, né? Então, é o olhar, o extrapolar um pouquinho o óbvio, tá? E a própria IA pode ajudar nisso, mas eu tenho que saber perguntar. O raciocínio lógico, porque daí isso sim, né? O que são coisas, porque senão a gente começa a criar... a gente quer comparar coisas que não são diretamente relacionadas e forçar algum tipo de conexão. Isso também não é bacana. Né? E até aqui, sim, a criticidade em termos de que o que é o que não é, né? A gente está em época de fake news e agora vai ser cada vez pior a gente saber o que é uma fake news ou não. E, gente, nada mais descredibilizador do que a gente passar uma fake news para frente, né? Então, assim, ser crítico com o que a IA nos entrega o tempo inteiro e ser crítico com tudo, né? O tempo inteiro a gente ser crítico, porque a IA, assim, ela tem o poder de nos iludir muito, né? E isso acontece. Mas o principal, qual é o principal da história em termos, né, organizacionais e qual é o maior problema organizacional historicamente? Comunicação. E aí vai dizer, ué, mas para eu trabalhar com inteligência artificial, preciso de comunicação? Gente, é o principal. Sabe quem são as pessoas que mais estão se dando bem trabalhando com inteligência artificial? As pessoas que conseguem expressar o que elas querem. Vamos supor assim, tá? Eu tenho um estagiário. Eu peço para ele fazer alguma coisa. Né? Eu digo para ele assim, olha, pega essa planilha aqui e faz uma análise, organiza ela dessa forma. E vai vir, e a probabilidade, dependendo de como eu falei, é vir muito errado. Ou, se eu expliquei muito bem o que eu quero, vai vir já correto da primeira vez. Então, assim, eu sou professora também, né, Renato? Você também é. Então, assim, quando o aluno não está entendendo, o problema não é do aluno, o problema sou eu. Então, quando a IA não entrega alguma coisa de qualidade, é porque eu não disse para ela exatamente o que eu queria. Então, quanto mais específico eu for, quanto mais eu souber sobre que tipo de entrega eu quero que ela me dê, ela vai me dar um resultado melhor. Então, a comunicação, as pessoas que melhor utilizam a IA hoje são aquelas pessoas que melhor se comunicam com seus times. Os líderes que melhor se comunicam com seus times. As pessoas que melhor se comunicam com o seu colega. Porque ela consegue explicar melhor o que ela quer. Então, e aí se a gente for ver a nova geração, a geração que está vindo aí, elas são muito mais lean, elas são muito mais enxutas em termos de comunicação. Elas não têm essa coisa de explicar tanto no detalhe. Então, sim, eles vão ter mais problemas. A ideia que a gente pensa antes, assim, não, essa geração é nova, tem tudo tecnologia, já nasceram com tudo, já nasceram, né, nessa área digital, eles vão vir voando. Não. Todos os processos de adoção de inteligência artificial que eu passei nas empresas, qual é a área que a gente tem mais dificuldade? Os desenvolvedores. São as pessoas que mais entendem tecnologia na empresa, são as pessoas que mais têm dificuldade de
entender a inteligência artificial e de colocar no seu dia a dia. Por quê? Esses caras, eles foram a vida inteira treinados e a vida inteira falando a linguagem da máquina, escrevendo em código. E agora, de repente, eu não preciso mais, eu escrevo em linguagem natural que eu quero, eu não preciso mais fazer código. Isso buga o nosso cérebro, um processo de mudança de modelo mental muito grande. A mesma coisa acontece com essa nova geração, onde a comunicação é toda muito rápida. A parte da atenção é muito rápido, eles querem coisas muito curtas. Um podcast não pode durar mais de 10 minutos, não pode durar mais de 5 minutos, né? Porque senão o tempo já cai de atenção e tal. Então, como é que eles vão realmente desenvolver alguma coisa explicando o que realmente eu vou querer no final como entrega? Mas se aprende. Né? Então, o principal, comunicação, vai continuar sendo para os nossos pares, obviamente, né, o extra aí, mas principalmente com a própria inteligência artificial. Quanto melhor a gente se comunicar com elas, muito melhor, muito menos retrabalho, resultado muito melhor qualidade, discutir com ela, debater com ela, botar uma IA para falar com a outra, né? Então, olha, agora eu fiz todo esse meu negócios aqui para o investidor. Eu pego uma outra IA e digo assim, você é um investidor de uma startup. Você é investidor anjo. Analise esse plano de negócios aqui e veja onde estão os problemas dele. O que pode ser errado? Eu faço muito isso. E eu falo assim, você é muito rígido. Isso. Não deixe passar nada. Exato. Tem até um estudo que diz que se é para tomar uma decisão, né, em cima de alguma coisa, né, eu te dou toda a situação e a IA tem que tomar a decisão. Aí no final a gente coloca, respire fundo antes de tomar a decisão. O resultado tende a vir melhor. Ela simplesmente replica o que a gente faz. Por isso que, e aí sim, quando a gente, né, daqui a pouquinho aí, o Renato já deve entrar nisso, mas ele vai falar da parte de ética, da parte de... Ela replica a gente. Tudo que o ser humano também faz, que não é bacana, que não é legal, e que são coisas que a gente até, inclusive, quer mudar, né, como sociedade, como pessoas, como planeta, ela vai replicar também as coisas não boas. Porque é o que ela está aprendendo. Então, tudo que a gente alimentar ela... O ser humano é muito maluco, né? O ser humano quer emagrecer e come horrores, ou come porcaria. Então, a mesma coisa que com a IA. Se eu colocar lá dentro dela coisas não boas, ela não vai me trazer coisa boa. Né? Então, é muito simples as coisas, né, de acontecerem, né? Os pais, né, às vezes com os pais também isso, né? Acontece com os filhos também. Gente, a gente não pode plantar laranja e querer colher maçã, né? E a gente está agora com a faca e o queijo na mão para a gente fazer uma sociedade muito melhor, ou não, com a inteligência artificial, porque ela vai potencializar tudo que a gente faz. Já está fazendo isso. Então, o bom profissional vai super ser potencializado, gente. Vai achar isso aqui, ó, não vai ter medo, vai achar assim... Não vai. Diversões, assim, né? Eu tô adorando tudo que tá acontecendo. Tem aqueles que vão demorar um pouquinho para entender, e tá tudo certo. E tem aqueles que vão olhar e vão dizer assim, opa, tá mostrando as minhas fragilidades, eu não quero esse negócio. Isso é complicado. Ó, eu vou comentar só uma coisa que eu fiz. Eu trabalho com 3 telas e tenho uma quarta agora. Eu comprei um computador única e exclusivamente para inteligência artificial. É teu colega. É meu colega de trabalho, mas só que assim... Dá um nome para ele e vamos lá. Ele é sensacional, assertivo, ele não toma café, ele não... Enfim. Mas tem muita gente ainda que tem muita dificuldade. Eu acho que a gente vai levar um bom tempo, não um bom tempo de anos, mas eu acho que vai levar um bom tempo até essas pessoas entenderem realmente o benefício que vai trazer. E aí, a gente comentando, enfim, o quanto isso aumenta a rentabilidade, diminui, enfim, toda essa conversa que a gente teve anteriormente, o Luciane,
parece muito distante, sabe de onde? Das pequenas empresas. Então, a gente está numa época que nunca foi tão democrática a tecnologia. A gente está falando de tecnologias aqui, de novo, inteligência artificial generativa, que está na mão de todos. Eu não preciso de um SAP que custa muito dinheiro. Eu não preciso de RD Station que custa. A gente está democratizando, né? São coisas que a gente consegue trazer para o dia a dia. De novo, eu posso trazer por CPF pessoa, posso trazer para minha área, posso trazer para a empresa como um todo. Então, a gente está no melhor momento para isso. Aonde sim eu vejo que a gente tem uma questão, que são menos pessoas trabalhando em micro e pequenas empresas. Então, aquele tempo, eles estão ali, ó, fazendo negócio rodar. Então, esse tempo para que se pense, e aí, nesse caso, sim, como são menos pessoas, tem as suas vantagens também, né? Fazer Sim. negócio e coletivamente. É a vantagem, são as vantagens das startups também. Né? Elas são menores, são mais enxutas, então o que melhora na empresa? Comunicação. As coisas não precisam de processo tão longo, tão burocrático, a parte de validação das coisas não é tão grande, né? O tempo disso não é tão grande. Então, a gente sempre tem ganhos e perdas, né? Nesse caso, as micro e pequenas empresas são tecnologias que não são caras, desde que sejam utilizadas para ganhar dinheiro. Se a gente pegar e contratar essas tecnologias, pagar lá em dólar mensal, e o dólar a gente viu como é que está, e usar como se fosse um Google, meu amigo, está jogando literalmente dinheiro fora. Agora, para que eu vou usar? Como eu vou usar? Pode automatizar processos, reestruturar toda a empresa e potencializar todo mundo. Então, de repente, eu precisaria contratar mais funcionários, agora não preciso, por quê? Porque tem coisas que eu vou conseguir automatizar e eu consigo aproveitar muito mais os colaboradores que eu tenho. Né? A gente estava falando antes ali, né? A inteligência artificial não vai substituir ninguém em termos de pessoas, mas em termos de tarefas, com certeza. Então, se eu, como colaborador de uma empresa, só executo tarefas, sim, tenho que me preocupar. Mas executar tarefas não agrega valor para uma empresa. Executar tarefas só faz a empresa continuar rodando. Então, como é que eu posso, sim, com meu cargo e minha função, agregar valor para a minha empresa? Dessa forma. Deixo as tarefas para a inteligência artificial e vou trabalhar nisso que vai realmente fazer sentido. Né? Então, a gente tem a inteligência... Vai ser as pessoas que vão utilizar melhor a inteligência artificial. Alguém contrataria alguém hoje que não saiba usar a internet? A internet já está no nosso dia a dia. Independentemente do que for, dificilmente a gente vai contratar alguém hoje, em termos de empresas, que não saiba usar a internet. E inteligência artificial, daqui a pouquinho, vai ser a mesma coisa. Mas ela vai ser para usar, para potencializar aquele cargo, aquele perfil. O que o meu cargo tem que entregar no final do mês? Isso. É aquilo ali que eu vou poder focar para entregar cada vez melhor, cada vez com menos custos, de formas diferentes, trazendo novas receitas para a empresa. Na verdade, assim, né? Eu fui longe agora. No meu tempo, o diferencial era quem tem datilografia e quem não tem. Isso. Era meio que obrigatório você saber, né, datilografia. Para quem não sabe o que é datilografia, faça assim, o que é o curso de datilografia e pede um vídeo. Pode ter certeza que ele vai trazer um vídeo para você, o que é datilografia, máquina de escrever e assim por diante. Aí você vai entender. Porque eu também não vou falar quando foi isso, porque senão vai denunciar a minha idade e vamos parar de falar isso. Porque quem gosta de história é professor de história. Vamos deixar quietinho, né? Então, eu também gosto de história, mas não vamos ficar falando de idade. Né? Antes de ser professora de informática na época, né? Na época eu dava aula aí de DOS, Fácil, Lotus, Basic, DBase, Pascal. Eu fiquei 3 meses como professora de datilografia.
Aí um dia o professor de informática faltou, eu tinha 16 anos. O professor de informática faltou e ele disse assim, e aí disseram assim, nossa, o professor veio, assim, ele ia explicar o quê? Tal coisa, daqui que eu explico. Porque eu já tinha feito todos os cursos, eu comecei a fazer curso de informática com 10 anos. E aí eu peguei e entrei lá e dei a aula normal para o professor, e assim começou a minha vida de professora para gerentes em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Na época tinha, assim, na turma, pessoas, gerentes da Marisol, sabe? Gerente de grandes empresas. E eu lá com 16 anos dando aula. Então, porque é uma área que quebra muita barreira, né? A tecnologia adoro por causa disso. Ela quebra muita coisa em termos de barreira, de preconceitos, de tecnologia incrível, né? Eu sempre fui para essa área, acho que é justamente por isso, assim. Nossa, não sei nem, Renato, não sei nem por que a gente foi para, por que eu fui para essa linha, mas né, só para dizer aí que a Não, mas faz tudo, faz tudo parte. É tecnologia. É a evolução da espécie. Exato. Hoje em dia a gente não Luciane, precisa mais de astrografia, né? Então tá tudo certo, porque todo mundo já nasce sabendo. já nasce sabendo. E uma habilidade que criamos, né? Na verdade, as pessoas, hoje você pega, as pessoas têm essa habilidade. Tá, agora a gente já falou de todo o contexto, de tudo, enfim, né? Como que você tem visto hoje no dia a dia, né? Você falou das suas experiências, tanto em company, quanto, enfim, como consultora, como professora, convidada, enfim. Como que você tem visto hoje isso no dia a dia das empresas? Aí já é uma visão mais palpável. Como que você tem visto hoje, não tanto do ponto de vista das pessoas que ali trabalham, e quanto do ponto de vista de líderes, ou CFO, ou enfim, seja o que for, C-level, como que você vê essas duas perspectivas? Eu sei que você já me falou lá atrás que tem algum mais avançados, mas tem uma galera mais, enfim. Mas no contexto, como que está sendo essa absorção dessa evolução tão rápida? Como eu acho que eu comecei bem a contextualizar isso, pela primeira vez eu estou vendo um movimento bem diferenciado, que é os C-levels entenderem toda a tecnologia e a potencialidade dela antes da própria empresa. Então, eles veem como um patrocinador orgânico dessa mudança. Gente, C-levels ali, eles têm a caneta, eles têm a grana, eles têm... a gente está num terreno mais fértil possível. Tá? Não são todas as empresas, não são, né? Não são, tem muita coisa ainda, né, a ver, porque tem sempre aqueles empreendedores, né, que só acreditam vendo, mas esse movimento em termos de quantidade a gente tem percebido. A questão é que quando eles chegam, eles dizem assim, gente, a gente precisa disso aqui, esse negócio faz muito sentido. E aí eu como. Então, assim, a minha, né, eu sempre eu até venho, né, da área de educação, como eu já disse, tecnologia é o de menos, porque isso está mudando todos os dias. Né? O agent entrou agora no GPT, a gente já estava usando outros agents antes, agentes autônomos. O como é o de menos. A empresa ela é feita de pessoas, então a gente precisa trabalhar as pessoas. Então, a primeira coisa, trabalhar no nível, no nível de topo de pirâmide levels, que é, ok, vocês já entenderam, e o como, tudo bem, depois a gente vê, o que eu quero com isso? Qual é a minha, o meu objetivo com isso dentro da empresa? Tá? E aí, sim, fazer todo um processo de governança de inteligência da empresa. Por quê? Porque eu vou precisar. Você falou em inteligência artificial, falou em dados. Então, eu vou precisar de dados. Então, como é que são esses dados hoje na empresa? De repente, tem um trabalho muito antes para ser feito. Arrumar a casinha primeiro para poder colocar isso, que não é sair colocando isso para as pessoas. Eu tenho que arrumar a casinha para elas trabalharem com dados confiáveis, com dados com acurácia, e principalmente com segurança, porque elas não possam alterar esses dados nem vazar esses dados. Criou-se essa camada, eu quero isso, e dentro desse formato, dentro dessa linha, né, de especificações, aí sim entrar no programa de adoção.
que pode ser para a empresa inteira, para a empresa inteira, por áreas primeiro. Aí tem várias frentes que pode colocar, mas um programa de adoção para que as pessoas entendam isso, para que elas não se sintam cobradas sem saber o como. De um dia para o outro tem que usar a inteligência artificial. Como assim? O que é? De onde vem isso? É de comer? Não faço ideia, isso nunca aconteceu, né? Não, é mais um sistema que eu vou ter que aprender? Todo ano tem um sistema novo para aprender? É mais um sistema que eu vou ter que aprender? Não, uma mudança de modelo mental. São colegas novos de trabalho que estão entrando. São áreas novas que estão entrando dentro da empresa. Luciane, e você falando agora, né, dos dados, né? Você imagina o tanto que algumas empresas, ou, enfim, eu não sei aqui quantificar, tem aquelas fichas cadastrais que era feito em arquivo morto, seja o que for, que dá para digitalizar, dá para fazer uma análise de onde essa empresa está, para onde foi, né? Por sobrenome, a empresa às vezes era o pai que cuidava, e depois teve uma sucessão familiar que foi. Olha que coisa brilhante, que às vezes assim, tá numa sala ao lado e a gente não tem essa percepção. Tudo bem, gente, nós demos essa dica, a gente não vai cobrar, tá? Pode ficar tranquilo. A gente não vai mandar a conta. Mas é uma forma simples de fazer isso. Eu não vou contar o segredo aqui, nem você. Aí entrou num assunto que é bem legal, que vejo muito pouco explorado nas empresas: gestão do conhecimento. Eu acho que é muito pouco explorado. Gente, cada vez que alguém entra ou sai de uma empresa, se perde tanta coisa, se perde, assim, muita coisa. Eu já trabalhei com isso, já fui consultora de gestão do conhecimento. Eu trabalhava com arquivos digitais, ok? Mas eu tinha um braço da empresa que trabalhava justamente com a gente chama arquivo inativo, tá? Quem trabalha com arquivologia quer matar as pessoas que dizem arquivo morto. Então tá, agora é arquivo inativo. Pronto, já aprendi mais um. Isso, exato, né? Quando eu falei arquivo morto a primeira vez, me olharam assim, eu entendi, eu falei, acho que eu falei algo de errado. Teve uma empresa que eu dei consultoria, e eu fui para a área do jurídico, fazer toda a parte de estruturação de processos, e principalmente para a parte de arquivos de rede, arquivos digitais, para organizar tudo, colocar a segurança e principalmente deixar esses legados para quando existir alguma tipo, né, a pessoa sai e entra de férias, nada, né, tudo continuasse da melhor forma possível. E aí, quando eu entrei no jurídico, aí eles começaram a falar, não, porque a empresa tal, para mim, eu fui contratada por uma empresa, por um CNPJ. E ali dentro eles começaram a ter tantos nomes de empresas, tantos CNPJs diferentes, que eu falei, de onde vem tudo isso? E aí o que eu percebi? Que todo mundo, precisando de alguma informação, essa empresa aqui, ela teve uma fusão com essa aqui. Essa aqui foi vendida em tal ano, mas a gente ainda está até com processos trabalhistas dessa empresa. Essa daqui a gente está com... Qualquer dúvida que se tinha, chamava um senhor que estava na empresa há mais de 30 anos, que trabalhava no jurídico e ele não era advogado, ele era um colaborador antigo, que ele era só uma fonte de consulta para isso. Se aquele senhor não estivesse lá, ninguém sabia das coisas. Então, o que eu peguei? Peguei esse senhor, fui lá no arquivo inativo, peguei todas aquelas caixas, tudo aquilo que tinha lá, e a gente pegou e montou uma árvore genealógica da empresa. Tinha mais de 30 CNPJs desde a fundação da empresa, porque ela adquiriu empresas, ela fechou empresas, ela fundiu com outra empresa, ela teve de tudo ali dentro. E eu montei aquela árvore genealógica e disse assim, pronto, agora aqui está aqui, tudo que são CNPJ, razão social, data de abertura, data de fechamento, nome fantasia, tudo. O que tinha de arquivos, de uma forma geral, tinha tantos arquivos para trabalhista, tanto disso, tanto aquilo, porque os documentos físicos, eles têm tempos. Então, a gente tem que... tem coisa que a gente pode jogar fora e tem coisa que a gente não pode jogar fora. Pode arquivar. Deixamos as regras de cada um, inclusive com as datas. Esses aqui pode jogar fora na data tal, esse aqui pode jogar fora na data tal. Montamos tudo, deu uma trabalheira do cão, mas aí, pelo menos assim, acontecesse, estava tudo organizado. E eu tive reunião com o vice-presidente da empresa, que eu fui contratada para isso, tinha reunião com ele mensal. Quando eu levei aquilo, ele quase chorou.
E ele pegou e ele enquadrou a rede de CNPJs. Ele falou assim: eu não fazia ideia da história da minha própria empresa. E nem um ano depois a empresa foi vendida. E aí eu encontrei com ele um dia, ele falou: foi fundamental aquele trabalho que foi feito para eu poder vender a empresa. Porque eu consegui mostrar para eles tudo que já foi a empresa, como ela chegou até aqui, tudo que tinha pendente, muito claro e objetivo, tudo que tinha de pendências, tudo que tinha. E aquilo ali, para a parte do due diligence, foi fantástico para que desse credibilidade para toda a negociação. Então, por isso, Renato, fecha bem com o que tu falou ali, toda essa parte de as coisas intangíveis da empresa, a parte que está digital e a gente não organiza, a gente não busca esses dados e não torna visual e não olha para eles e diz o que eu posso fazer com esses dados. Tu falasse ali, a gente ainda tem fichário e tal. Nisso a pandemia ajudou muito. Porque com a pandemia teve lojas de roupa que queriam mandar as ofertas por WhatsApp, queriam mandar, e não tinha essas informações. Não tinha. Aquele cliente voltava todo mês e estava tudo certo. Aí, quando ele queria entrar em contato com aquela pessoa para mandar aquilo, eu posso levar na tua casa para te provar e tal, já que estava, né? Não tinha essas informações. Aí começou a cair a ficha dos micro e pequenos empreendedores da importância do dado, da importância de ter isso, né? E de como usar isso também, de como chegar nessas pessoas. Redes sociais, hoje está todo mundo dominando, né? Rede social é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo né? E usar esses dados para fazer previsão. Né? A minha dissertação de mestrado foi em cima de projeção de cenários futuros. Então, assim, eu tenho uma loja e eu vou fazer uma mega promoção, eu vou usar um influenciador para alavancar as minhas vendas, por exemplo. Eu tenho que fazer todo o meu planejamento e toda a minha projeção de cenários para que aquilo ali não dê em nada, para ver que tamanho do prejuízo que eu vou ter contratado aquele influenciador. Ao mesmo tempo, se esse cara me faz vender 3 vezes mais do que eu produzo, ou 3 vezes mais do que o meu estoque, como é que eu vou fazer? Eu consigo fazer esses cenários para já me preparar para cada um desses cenários, até para ver se compensa eu fazer esse investimento com esse influenciador. E em cima de dados. Só que eu preciso ter dados internos da empresa e externos também. Qual é o poder desse influenciador? Ver com ele o que ele já fez com outras empresas antes, qual foi o resultado que ele teve, para ver se eu estou preparada para atender esse resultado também. O público dele, quem é o público né, dele se fecha com o público da minha empresa também. Tudo isso baseado em dados. Né? Então, o micro e pequeno empreendedor, ele tá tendo que entender que ele está com uma mina de ouro na mão, que são esses dados. E se ele não tem esses dados, sim, ele tem um problema muito grande, porque ele tem que ter esses dados, né? E que faz parte, né, do nosso dia a dia como empresários. Sim. E você mexeu numa ferida que eu venho discutindo muito. Todo mundo só fala em venda, como vender mais, Gente, e previsibilidade de entrega, quem que vai ser seu canal, seu fornecedor, tudo bem, você não produz, mas o seu fornecedor vai ter condição de atender tudo isso? Você viu essa loucura que foi esses dias agora? Virou até meme do morango. Sim. Você viu que loucura? Mas desde sempre aconteceu isso. Sempre teve morango, sempre... E, assim, isso. Será que todo mundo consegue atender a demanda? O fornecedor Y, X? Então, assim, gente, vamos usar essa previsibilidade, né? Eu quero aumentar minha venda em 30%. Você consegue produzir 30%? Você consegue entregar em 24 horas? Deixa eu te contar uma, então, sobre isso, que é bem bacana. Vamos voltar ao curso do MIT? Vamos. Depois joga na internet depois, tá? Business Dynamics é Beer Game, jogo da cerveja. Ele é muito antigo, gente. É muito antigo. Década de 90. Ele é o exercício de supply chain. É incrível. Eu usava isso quando eu dava aula no presencial. Agora tem já sistemas que fazem tudo. É maravilhoso. Mas eu vou dar um spoiler, tá? Então, assim, para quem só... Então, é só
para aplicação. Qual que é a ideia? Tá? Existe toda a cadeia e é bem simples, bem simplificado, a cadeia de produção de cerveja. Tá? Então, tem a empresa que produz, fabricante, tem lá a distribuidora e tem lá quem vai vender no final, no varejo lá. Beleza. Aí, existe sempre a demanda que sai de quem? Lá do varejo. Eu preciso de tanto. E cai aqui para o fabricante. E o fabricante vai passar para o distribuidor. E o distribuidor vai passar para eles. Vão fazer toda essa cadeia acontecer. Nessa simulação, eles não se falam. Eles só recebem um papelzinho com um número de quanto eles precisam fazer, quanto eles precisam produzir. Eu fazia isso com feijões, né? Porque eu não podia levar cerveja para dentro da universidade. Então, a gente fazia com feijões. Então, eu preciso produzir tanto. E aí, vinha o papelzinho lá, tanto, 5. Aí eu fazia 5, veia para os próximos 5, próximos 5. Só que até chegar no distribuidor final, tem o delay de tempo que está no distribuidor para ir lá. E esse aqui ficou 100. Por quê? Porque demorou para chegar lá. Então, ele vai pedir mais porque ele ficou 100. Então, quando ele pede mais e entra de novo aqui na cadeia, aquilo entra numa bola de neve. Por quê? Porque quando ele receber esses 10, ele já tinha recebido 5, mas agora não precisa mais de 10, porque ele já tinha recebido 5. Então, ele mostra toda a cadeia da falta da comunicação, da falta de previsibilidade, desse tipo de pico, né, de quando acontece uma demanda inesperada. Por isso que é tão importante nas empresas as sazonalidades, que a gente chama, né? Bebida tem isso, vendo muito mais cerveja no verão do que no inverno. Né? Então, as sazonalidades, né, do que acontece, então, tudo isso ele mapeia, Business Dynamics de novo. Então, eu tenho que ter... Agora, eu posso ter, por exemplo, um verão muito mais quente, que a gente tem tido, né? Muito mais quente. Eu posso fazer mais cerveja. Mas, ao mesmo tempo, vocês já perceberam que as pessoas estão bebendo menos? Os jovens estão bebendo cada vez menos. Inclusive, o Warren Buffett, esses caras aí, eles estão saindo das empresas de bebida alcoólica, investidores mundiais. As pessoas usando o Ozempic e Monjaro bebem muito menos a bebida alcoólica, absurdamente menos, e tem muito mais gente usando também. Então, a probabilidade, uma tendência, é que as bebidas alcoólicas comecem a diminuir em termos de quantidade também. Então, o que isso pode afetar o meu negócio? Sim, não? Não sei. Se eu sou uma loja de conveniência que só vende bebida alcoólica, será que não está na hora de começar a vender outra coisa também? Será que não está na hora de começar a pivotar o meu negócio? Entende como esse mapeamento, essa visão sistêmica do que está acontecendo interno e externo da minha empresa é fundamental? Isso só inteligência artificial com base em dados Big Data. Eu, no meu estudo do mestrado, eu estudei uma produção sob demanda, que eles chamam como make to order. É sobre pedido. Então, a empresa faz o pedido, ele vai lá e produz. Ah, eu preciso de 50 iPhone. Eles vão lá e produzem 50 iPhone. Ah, eu preciso de 30 iPhone. Vai lá e produz. Né? Eu acredito que num momento próximo, as empresas veio um insight agora, ó, longe. As cervejarias vão ter que fazer uma... Sobre demanda, por regiões. Exemplo, eu sei que em agosto tem a festa do peão de Barretos, então eu vou produzir mais aquele tipo de cerveja porque aquela região. Eu sei que julho tem mais festa junina lá no norte do país, então eu vou produzir mais um tipo de bebida daquela região. Então vai ser nesse sentido. Porque os mercados mudam, né? Os mercados mudam. Sim, e aí tá na moda o pistache. Então, fazer uma cerveja com aroma pistache. Né? Então, assim, exatamente. A Bali, que é a de energéticos, é aqui de Santa Catarina, né? Mora em Florianópolis. Eu estava vendo uma palestra com a diretora de marketing. Eles estão fazendo energéticos incríveis, sabor aperol, sabor caipirinha, sabor vodka, sabor... Então, assim,
entendendo novos nichos também, diversificando as suas frentes e a sua produção também. Então, exatamente isso. Assim, essa parte de produção é o que produzir, para quem, quando, mas também aquele 80-20, sempre está lançando alguma coisa nova, testando alguma coisa nova, nichos de clientes novos. E outra coisa, né? Faz todo sentido você. E a gente, voltando ao que a gente estava falando no início, a questão da inovação, a questão cultural, de você visitar outros países, de você trazer outras tendências. Então, assim, e outra coisa, a gente não precisa, às vezes, você falar assim, eu vou viajar. Às vezes não, às vezes você faz um bate-papo online, ou você faz uma pesquisa no próprio chat GPT. Há 4 podcasts atrás, eu fiz um bate-papo com uma pessoa que hoje mora no Brasil, mas ela é da Estônia. A Estônia para startup incrível. Incrível. Melhor lugar de startups do mundo, Estônia. Inclusive, ela, assim, eu não sabia, mas o finado, como que chama aquele aplicativo antigo? Skype. O Skype foi produzido lá. Foi idealizado na Estônia. Olha que doidura. Tá bem descentralizado, né? E assim, essa parte de tendência a gente tem pessoas, institutos aí, New Web faz super bem, a gente tem a própria Deloitte, FGV, a gente tem a própria Gartner, traz muita coisa já de tendências mapeadas aí que a gente pode sim se embasar, assim, né, acontecer. Tem pessoas também que eu acho que é bem importante, dependendo do nicho. Né? A gente tem pessoas que são estudiosas daquela questão, que são que é bem bacana, né? A gente tem aí um colegão nosso aqui, que é o Dado Schneider, que estuda gerações, até um bom podcast. Ele estuda gerações, ele estuda as questões geracionais, principalmente focado para dentro de empresa. Né? Então, como é que se lida com essa questão geracional nas empresas? É fantástico ele. Então, se eu tenho um produto ou serviço numa empresa que é impactado por essa questão de gerações, eu tenho que seguir pessoas também. Ontem à noite, eu fui assistir a entrevista com o Bial, com o Yuval Harari, que escreveu o Sapiens. Isso, e é um programa de 2017. É o programa de 2000, depois ele falou com ele de novo, tá? Mas o programa de 2017. Eu cheguei a me arrepiar. Tudo o que eles falaram naquele programa é para hoje. E eu disse assim, gente, como é que eu não vi isso antes? E aí o meu marido olhou e falou assim, talvez se a gente tivesse visto, a gente não teria nem entendido. Porque faz 8 anos aquele programa. E a gente olha assim, eu arrepiava, dizia, gente, o que esse homem está falando é tudo para hoje. Isso ele já falou há 8 anos. E talvez se eu tivesse visto há 8 anos, eu não ia nem entender. E aí eu fui procurar a segunda vez que ele veio, que foi quando ele escreveu Nexus. Porque, quando ele fez aquele programa, ele já tinha feito, hoje tinha escrito Sapiens e o Homo Deus. E agora escreveu o Nexus, que é bem voltado para inteligência artificial. Eu não consegui assistir ontem. E aí eu fui buscar qual episódio que era, e aí o Google só me trouxe assim o resultado, que foi a segunda pior audiência do Bial. Foi essa dele falando sobre Nexus. Ou seja, não é um assunto de interesse do público geral. Né? Então, assim, não é um assunto que interessa as pessoas num primeiro momento. Ouvir uma pessoa dessas falar, porque aparentemente é uma viagem, só que é uma viagem que já está aqui, gente, é uma viagem que já está acontecendo. A gente olha assim, isso é coisa de ficção científica. Não. Né? A tia avó perguntando, o que é esse negócio de inteligência artificial? A gente diz assim, tu usa todos os dias. Quando tu pega um Uber, se tu não der bom dia pro motorista, se entrar no Uber muda e sair calada, tu só interagiu com a inteligência artificial. Tu não interagiu com mais ninguém, só com a inteligência artificial.
Então, a gente está usando. O que mudou agora? Por que agora? Primeiro que tem muitos dados abertos para que a gente possa... Tem muito mais dados para utilizar. Muito mais para processamento também. Mas, principalmente, a linguagem natural. A gente ser protagonista de pedir para ela o que eu quero. Porque até então a gente era passivo. A gente usava coisas que já vinham pré-prontas para a gente. Agora a gente pode mandar nelas e pedir para ela fazer as coisas para a gente. Isso é incrível. Por isso que mudou e por isso que é agora. Por causa disso, eu tenho muito dado, tenho muito processamento, e logo, logo vem uma crise muito grande de energia por causa disso, e aí a gente consegue pedir para ela fazer as coisas para a gente. Isso é inacreditável, né? Então, aí que está o porquê desse momento histórico. Sensacional! Para não falar outra coisa. Ai, meu Deus. A gente até trava, né? De tanta informação. Mas, enfim, Luciane, nós não usamos nem uma pergunta do roteiro. Eu imaginei que isso ia acontecer quando eu vi que tu era curioso, que nem eu. Eu imaginei que isso ia acontecer, Renato. O que eu falei para você? Eu falei assim, Luciane, manda alguma coisinha só para eu não me perder. Nós não usamos. Uhum. E se a gente começar aqui falar, a gente vai embora. Uhum. Exato. Vamos lá, que dica de livro você tem para esse momento? Dica de livro. É que eu estou experimentando tanta tecnologia agora. É que assim, gente, depois que a gente faz mestrado, a gente fica assim um tempo assim meio que descontaminando algumas coisas. Tá? Conta um pouquinho do mestrado, então. Conta um pouquinho. Você fez mestrado e doutorado ou só mestrado? Só mestrado. Só mestrado, design estratégico, e depois eu fui para Business Dynamics, depois eu fui para as coisas muito mais específicas dentro da minha área. Sim. Fiz isso. Mestrado em design estratégico, focado em inovação, projeção de cenários futuros para inovação. Então, o que eu fiz? Eu peguei o método sistêmico e juntei com design estratégico. Então, foi bem mais voltado para a parte organizacional. Isso faz tempo? Faz, eu me formei em 2016. Já. Foi quando eu me formei também. Também? Eu fiz. Então, depois disso eu comecei a fazer muito curso para aplicar aquilo que eu tinha visto como teoria. Então, assim, porque a minha pesquisa no mestrado, ela foi uma pesquisa aplicada. Inclusive, eu ia fazer na época, eu ia aplicar na Samarco, mas aí foi bem na época que deu aquela questão de Mariana. E aí depois eu mudei e apliquei em outra empresa. Viu? Coisa que a gente tem que pivotar, coisas que acontecem no dia a dia, né? Então, gestão de risco. Exatamente, né? Adaptabilidade, resiliência, vamos lá, a coisa aconteceu. Sim. Mas essa parte de projeção de cenários futuros é incrível, assim, é o que... E depois disso, eu comecei a fazer o movimento contrário, para trás, né? E, tipo, da onde vêm as ideias? Então, eu comecei a estudar muito design thinking, aí eu vi, ok, design thinking, eu consigo ter ideias e validar a ideia. Mas eu preciso botar essa ideia em prática. Aí comecei a estudar o Design Sprint, que veio do Google na época. E aí, acabei de ler esse livro. Design Sprint é incrível também. Muito bom. Ele é para botar ideias em prática mesmo. Nossa, muito bom esse livro. Muito bom. Muito bom. Jack Knapp. Então, assim, o Design Thinking eu uso para fazer toda a parte de ideação. Para gerar ideias e validar essas ideias. Design Sprint eu uso muito para a parte de desenvolver a solução. Que pode ser um produto, um serviço. E é muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Agora, não, Renato, não sabe que agora, assim, porque existia o Design Sprint, primeiro ele foi feito em 5 dias, aí depois criaram o Design Sprint 2.0, que faz em 4 dias. Eu estou fazendo Design Sprint em 8 horas, por causa da IA me ajudando. Agora eu tô a vida agora virou outra coisa, com inteligência artificial. Eu crio dados sintéticos, eu não preciso validar com pessoas, eu posso validar com personas sintéticas baseadas em... Eu peço para ele olhar toda a minha base de clientes, ele gera a persona com base nos meus clientes para poder fazer a validação. Luciane, esse livro é tão fantástico, porque eu li ele eu acho que num final de semana. Sim, ele é bem didático, bem passo a passo. Nossa, ele é rápido, uma delícia esse livro.
É maravilhoso. Então, aí chega no final do design sprint, a gente tem todo o desenho da solução, validado, lindo. Só que daí eu preciso desenvolver isso. Eu vou ter que passar isso lá para o pessoal da TI para desenvolver. E aí, o que eu comecei a estudar? O Leanception do Caroli. Aí fui lá para o Leanception do Caroli, fiz toda a parte do Leanception do Caroli, para daí eu conseguir criar até o backlog de como mostrar isso para a TI, falar a linguagem da TI, mostrar o backlog para a TI. Tá? Então, assim, e aí, essa minha formação em ciência da computação me ajuda bastante, porque eu consigo falar as duas línguas, né? Eu falo a língua dos negócios e eu falo a língua da TI também. Não desenvolvo mais nada há anos, tá? Mas eu consigo falar a língua, consigo, né? Muitas vezes, e de novo, comunicação sendo o problema, as pessoas estão falando a mesma coisa, só cada um na sua linguagem, e aí eu só faço essa tradução ali para que a coisa aconteça. Luciane, agora... Não, desculpa, pode falar. Desculpa, pode ir lá. Pode ir lá para não perder o gancho. Tá. Vamos lá, ó. Agora a conversa ficou bacana. Do design thinking até o Lean do Caroli. O Leanception. Leanception. Tá? Eu entendo, li, pesquisei, não sei a fundo, mas eu sei que existe, né? Então, assim, se eu tiver que modelar alguma coisa, eu vou, assim, eu sei me criar um norte. E dentro do contexto do dia a dia que você lida, eu sei a resposta, porque no dia a dia que eu lido, enfim, eu não vou falar a resposta. No seu dia a dia, como que isso é explícito? As pessoas têm conhecimento disso ou não? Não tem, de forma estruturada. Às vezes as pessoas têm isso na prática dentro das empresas, mas não sabem que tem nomes. Às vezes já vi empresas que utilizam certos itens, né, certas ferramentas ali de dentro, no seu dia a dia, só não está estruturado dentro de um método. Né? E qual a importância do método? E voltamos na questão da importância da teoria também, além da prática. É eu saber o caminho que eu vou seguir para chegar em tal lugar. O que vai ser feito ali dentro, eu não faço a menor ideia do resultado que vai ter ali, mas eu sei que caminho eu vou seguir para chegar no resultado que eu preciso. Isso é a importância do método, isso da segurança na hora de inovar. As pessoas acham que inovar é só sair tentando. Gente, sair tentando é um gasto absurdo. Tempo, pessoas, dinheiro, tudo. A gente tem método para fazer as coisas, vamos usar esses métodos. A gente reduz o risco das coisas de uma forma muito grande. E se a ideia não for boa e for para morrer, que morra o mais rápido possível. Se a ideia não é boa e preciso pivotar ela e melhorar essa ideia, eu faço isso da forma mais rápido possível, para não investir tempo, pessoas e recursos nisso. Né? Eu acho que aí é que é a grande sacada. Ainda assim, quando eu lanço no mercado alguma coisa, ainda existe, obviamente, né, o risco de não funcionar, mas ele é muito menor, porque eu já testei isso tantas vezes antes, já conversei sobre isso, já vi, já sei, né? Vou ter que depois fazer ajuste de precificação, vou ter que fazer ajuste de tipo de plano, de pote, como é que aquilo vai ser colocado no mercado, mas eu já fiz toda uma análise para que aquilo ali seja feito da melhor forma para ir ao mercado. É inacreditável como a gente consegue minimizar riscos e ter agilidade. Importante, agilidade não quer dizer fazer mais rápido. Agilidade quer fazer a melhor entrega com o menor esforço possível, com o menor custo possível, o melhor uso de recursos possíveis. Sim, totalmente. Então, totalmente. Né? Para mim, a agilidade é muito, muito conectado com o Lean, né? Então, a ideia do Lean, sistema Toyota, gente, década de 50, 60 lá atrás, mais atual do que nunca também, né? Trazer esse Lean, fazer as coisas com o menor esforço possível, com o menor, para que a gente tenha o melhor resultado também na frente. O resultado ótimo, né? A gente aprende isso também, que não tem o melhor resultado, porque eu não tenho como testar todos, então eu tenho um resultado ótimo. Uma solução ótima. Então, ó como que as conversas, você fala do método Toyota, do Lean. Eu estudei no mestrado, o meu estudo, eu utilizei o método da Toyota, o MASP, Método de Análise e Solução de Problema. Você quer que eu te mando o material, tá? Prontinho.
E é o Lean Inception, e é o Lean Startup. Assim, ó, a gente tem Lean para tudo hoje, porque ele faz muito sentido, gente. Faz muito sentido. E o ágil também, com as suas sprints, com as suas entregas, com as suas iterações, faz muito sentido para qualquer coisa. Simplifica tanto a nossa vida. Então, eu tava pensando que eu tava um pouco fora do contexto, mas eu não tô não, viu? Mas claro que não. Conhecimento. Por isso que eu digo, gente, mas tá tudo conectado. Se a gente for olhar como funciona o design thinking e como funciona o design sprint, é a mesma coisa, só com outra profundidade. A gente vai, depois que a gente começa a ver como as coisas funcionam, da onde ele vem na hora de aplicar, a gente vê que está tudo conectado. A gente olha o Lean Startup, tá, mas isso aqui é o Lean lá do lado da Toyota, sim, só que voltado para startup. A modelagem de negócio, assim, ele é um Lean de um plano de negócio, sim, e aí a gente vai vendo, a gente começa a desmistificar as coisas, a gente acha que tudo é novo, não, o ser humano vai só reciclando para fazer, para a gente poder atualizar, para a gente poder utilizar no nosso dia a dia da melhor forma possível. O livro que eu estou agora de cabeceira chama O Conselheiro Confiável. Você já leu esse livro? Não. É de CEOs que trabalhou na McKinsey, naquela consultoria mundial, que é uma das maiores. É muito bacana, muito bacana. Se tiver a oportunidade de ler, muito bom. Vou botar na minha lista. Agora eu estou lendo o Crisântemo e a Espada, que fala da antropologia do Japão, porque eu vou para o Japão em setembro, na Expo Osaka, que é a maior feira de inovação do mundo. A Expo é aquela feira que começou em 1845, se eu não me engano, lá em Londres, e veio vindo. Eu fui no anterior, na Expo Dubai também. E é onde foi lançado o telefone, né, com o Graham Bell na época, é onde foi feita a Torre Eiffel, é uma feira que acontece a cada 4 anos, a maior feira de inovação do mundo. Eu vou em setembro, então agora eu estou lendo um pouquinho de como é que é a cultura japonesa. Ah, sim, né? Não, eu sou apaixonado pela gestão japonesa, sou apaixonado. Vamos combinar o seguinte, setembro, quando você voltar, a gente marca outro podcast, pode ser? Aí o ponto da Expo. Pode ser? Claro, combinado, volta final de setembro. Perfeito, bacana. Você vai ficar quanto tempo lá, uma semana? Não, 20 dias. Na Expo em si, 7, mas aí vamos dar um rolê, né? Tem que passear, tem que conhecer. Eu tenho paixão, eu tenho paixão. Assim, se tem uns lugares que eu gostaria de conhecer, é o Japão. Eu gostaria muito. E assim, eu sabia que um dia algo ia me puxar para lá, e agora acontece. A Expo ela começou em abril, vai até outubro, né? É muito grande, é uma cidade, literalmente. Então, elas são 6 meses de feira, por isso que é tão grande, por isso que precisa de vários dias lá dentro. Entendi. A gente nem consegue ver tudo, é humanamente impossível, acho que ver tudo lá. É muita coisa, muita coisa. Mas é onde a gente consegue ver o que é de mais disruptivo no mundo, né? Sim, perfeito. Luciane, não falei para você que não daria tempo, mas enfim. Agradeço. Vamos, mais para frente a gente marca. Pessoal, então assim, primeiramente, eu gostaria muito, foi assim, sensacional. Agradeço muito o seu tempo, muita gratidão pelo bate-papo. Enfim, eu agradeço. O que mais que eu ia falar? Eu não tenho o que falar, eu agradeço. Meus contatos estão todos aí. Se alguém ficou com alguma dúvida, quer trocar uma ideia, quiser falar comigo, estão aqui embaixo também, né? Tem isso, aqui na descrição eu vou colocar seu contato. E assim, sensacional nossa conversa. Sensacional. Eu gosto demais. Mas enfim, muito obrigado. Até pós-setembro. Com certeza, com certeza. E olha, parabéns pelo espaço, parabéns por estar trazendo esses conteúdos aí, trazendo uma diversidade tão grande de pessoas para esse teu público, fantástico, tá? Que eu acho que é isso que faz a gente evoluir, né? Sim, com certeza. Eu acho que troca de experiência. Exato, diferentes opiniões. Eu trago o lado muito otimista de tudo,
Tá? Então, tem muito problema, muita coisa aqui também embutida, com certeza. Mas, assim, vamos olhar para frente, né? Para ver o que dá para fazer da melhor forma possível. O meu viés é esse. Se alguém não concordou com alguma coisa, que bom, fico bem feliz. Quer dizer que está vindo, está acontecendo. Eu falo assim, se gerou incômodo, é um bom sinal. Ótimo, ótimo. É um bom sinal. Né? E se alguém quiser estudar o Business Dynamics, o livrinho aqui também. Olha isso é um pouquinho. Cadê? Volta aqui, isso é um pouquinho grosso, mas acho que tem resumos aí que podem ajudar bastante. Ajuda a organizar o pensamento complexo, são sistemas complexos também. Muito obrigado. Até uma próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.